Secretário, bom dia ao senhor, se é que a gente pode considerar algum dia bom, mas por uma questão de educação, bom dia. E o transporte coletivo, como o senhor já previa, está com bastante lotação, está com muita lotação. O senhor disse que era praticamente impossível andar com o transporte coletivo sem lotar. Se você andar com o transporte coletivo sem lotar, a primeira indicação é que as pessoas não estão cumprindo o lockdown. Tá? Porque, segundo o nosso repórter, estava praticamente igual a um dia normal. Não sei se o senhor tem números diferentes. Mas o senhor propôs uma coisa que eu acho legal, que o prefeito de Santos, inclusive, propôs, quem estiver trabalhando, que trabalhe escalonadamente. Eu não sei se isso foi aceito ou não. E como é que nós vamos ficar com o transporte coletivo estadual, que é a parte que lhe cabe, e, mais uma vez, obrigado pelo seu caráter em participar da entrevista e não fugir da raia num momento sério como esse. Bem, obrigado pela oportunidade, um bom dia. Como você disse, um dia difícil, desafiador, uma semana, um mês complexo, né? Já praticamente um ano que estamos enfrentando essa pandemia do Covid-19 e reitero, Datena, nós não diminuímos a frota, operamos todos esses dias em frota integral nos horários de pico. Para você ter uma ideia, eu ainda não tenho o número consolidado dessa manhã de segunda-feira, mas no sábado nós tivemos 775 mil passageiros que utilizaram a CPTM, no sábado, dia 6 de março. No sábado anterior, nós tivemos aproximadamente 1.100.000 passageiros. E um sábado normal, antes da pandemia, era em torno de 2 milhões. Então temos aí em torno de 33% a 35% de um sábado normal. Hoje, nós observamos que há um volume maior, teremos consolidado esse número de passageiros que utilizaram as linhas da CPTM e do metrô à noite, ao qual eu informo a você a partir da meia-noite, para que amanhã você tenha esses números atualizados. Mas a frota integral, seja dos ônibus da MTU, trens da CPTM e trens do metrô. Por hora da história, o que o senhor está podendo fazer, o senhor está podendo fazer e fazendo, né? Quer dizer, rodar com a frota integral, não tem mais o que fazer, né? Agora, aquela ideia que o senhor deu, surgiu acho que durante uma reunião, ela foi aceita de reescalonar quem precisa trabalhar com horários alternativos? Atena, realmente começamos a conversar com os prefeitos na sexta-feira, certo? Eu levei essa ideia para o comitê de contingência do próprio governo do estado, para que nós, não é uma invenção da Atena, foi algo que foi feito na França, certo? Em alguns países é realizado dessa maneira, de acordo com atividades econômicas, com segmentos, alternância de horários de entrada de funcionários. O funcionário, o trabalhador, ele não tem escolha. Ele tem que entrar a hora que o empregador, o patrão determina. Portanto, se o Estado, a Prefeitura, determina que a atividade econômica tal, ela não pode entrar funcionário ou sair funcionário entre 7 da manhã e 9 e entre 17 e 19, para que a gente pudesse ter essa entrada e saída em horários que a gente consiga aumentar o pico do transporte. Em vez de nós termos 2 horas e meia de pico pela manhã e 2 horas e meia de pico pela tarde, a gente teria 4, 5 horas pela manhã e 4, 5 horas pela tarde. Teríamos toda a frota integral e teríamos menos pessoas transitando naquela faixa de horário e, obviamente, teríamos um fluxo menor, menos aglomerações e, com certeza, um transporte com esse sistema, com a infraestrutura existente, melhor aproveitado. Tem a impressão que seria a solução mais lógica, né? A solução mais viável. É a única condição que a gente percebe que seja possível de implementar para que a gente possa diluir, que é a palavra mais correta, o número de pessoas pelo sistema de transporte, seja de média capacidade baixa, como os ônibus, VLTs, seja de alta capacidade de alto fluxo, como metrô e CPTM. Fatalmente, eu acho que isso vai ter que ser adotado. Se as pessoas não aceitarem, acho que por decreto. É melhor fazer com acordo, mas não tem outro jeito, porque o transporte coletivo ele pode reduzir um pouco, mas não vai reduzir tanto, porque eu duvido que as pessoas vão cumprir totalmente o lockdown. Elas têm noção que precisam cumprir o lockdown, elas sabem que precisam cumprir o lockdown, mas um país pobre, como o nosso, com gente precisando correr atrás de sustento, vai ser difícil cumprir o lockdown. Claro que a gente é a favor da ciência, a gente é a favor do distanciamento e tal, mas eu acho que a atividade econômica, principalmente aquela atividade econômica informal, ela vai continuar sendo realizada. As pessoas vão tentar trabalhar de algum jeito, não sei de que jeito, mas vão tentar trabalhar. E como o senhor disse, é quase que impossível manter o transporte coletivo com distanciamento social, é quase que impossível. Então,
essa é uma medida inteligente que deverá ser adotada de uma forma ou de outra. Amanhã a gente vai ter noção de quanto foi a ocupação do transporte coletivo dessa segunda-feira, que teoricamente seria um dia de lockdown, mas segundo os nossos repórteres no olhômetro, foi mais ou menos um dia parecido com um dia normal, né? Quem esteve lá me informou que tinha bastante gente no transporte coletivo da capital. A gente só vai saber isso de números amanhã. Eu sei que o secretário está correndo, deve estar apurado, porque ele também não costuma falhar no horário, atrasou muito hoje porque devia estar em reuniões. E alguma dessa reunião tem alguma novidade que o senhor possa adiantar, que possa nos ajudar a passar por esse período tão difícil, secretário? Datena, realmente a reunião é com esse foco de que nós possamos sensibilizar os gestores, prefeitos, empreendedores para o escalonamento de horário. Esse é o nosso esforço nesse dia, porque a frota integral estará operando. Toda a frota disponível nos horários de pico, em todos os horários, para que a gente possa diluir o número de pessoas. Portanto, esse é o nosso objetivo de sensibilizar. Imagine só, o volume de pessoas da área da saúde. Então, propriamente comunicar com todos os segmentos da saúde, os hospitais, as unidades de saúde, para que a gente possa, a troca de turno, tem muitos, ou grande parte funciona 24 horas. Essa alternância de turnos, para que ela não ocorra nos horários de pico. E também, até mesmo com as outras atividades, como a educação e todas mais, para que a gente possa sensibilizar. A entrada de horário, todo mundo entra às 8 horas. Obviamente que entre as 6 e as 8, nós teremos um volume de transporte muito acima daquele que é o possível se nós conseguíssemos diluir, para que entrasse às 9, entrasse às 10 e, obviamente, saísse às 17, 18, 19, 20 horas, fazendo como outros países fazem de exemplo. E a informação sobre hoje, Datena, nós passaremos logo mais após a meia-noite, quando houver consolidado, para que você possa informar ao seu público, a todos os ouvintes que participam conosco e ter essa informação de modo transparente para contigo. Eu não ouvi a parte final, que me falaram aqui no meu ouvido. O senhor fez sugestão ao centro de contingência. O centro de contingência respondeu ao senhor? Ele adotou que é uma boa sugestão, que é uma boa ideia. Depende muito dos gestores municipais, por isso que esse diálogo nosso pela manhã com os prefeitos e prefeitas, para que a gente possa ter essa sensibilidade por parte dos gestores e dos empreendedores, dos donos de estabelecimentos, como eu disse também, de todos da área da saúde, para que a gente possa buscar esse intercalonamento, né? Que as pessoas possam ter, onde há troca de turno, que ela possa haver fora do horário de pico, onde há o início do horário de trabalho, que é claro e popularmente dizendo, para que ela não seja entre 7 e 9 da manhã, que aqueles que possam sensibilizar para que a gente possa ter um fluxo menor de pessoas no transporte das atividades que são essenciais, ou como você disse, as pessoas que precisam saem de casa para buscar o seu sustento através de atividades informais economicamente falando. Secretário, meu respeito por não fugir da raia no momento difícil, que é muito comum em muitas autoridades que tem por aí. Um ótimo dia ao senhor e que Deus nos proteja e ajude. Tá bom, secretário? Amém. Obrigado, Atena. Obrigado. E sempre usando máscara, o álcool em gel, para que a gente possa proteger a nós, proteger aos outros. Uma excelente semana. Que Deus nos proteja.